Bom, então vamos lá, né? Metabolismo de proteínas, entendendo-se aí pela síntese, né? Pelo anabolismo dessas proteínas. Então aqui tem um breve resumo de como se dá essa síntese de proteínas. Inicialmente, como eu acabei de dizer para vocês, a gente tem, né, a moléculazinha de DNA que contém toda a informação necessária para a composição de um organismo vivo. Isso seja nós, né, eucariotos mais evoluídos, sejam os menos evoluídos, plantas, sejam aqueles que são procariotos, a informação genética para a síntese das moléculas que compõem a estrutura de determinado organismo está no DNA, está no seu código genético. Algumas exceções, né, que vão ter aí como código genético o RNA. Mas vamos nos ater aqui ao DNA. Então, essa informação, ela precisa ser traduzida de alguma forma. E para que ela seja traduzida, alguns passos, eles têm que ser seguidos. Então, o primeiro passo deles é a transcrição, certo? Que é nada mais, nada menos do que a conversão da informação que está nesse DNA dupla fita em uma informação na forma de RNA mensageiro, que é uma fita simples de código genético, certo? Esse RNA mensageiro é que vai dar a informação a ser traduzida na síntese de uma proteína, que é justamente aí o que vocês estão vendo no lado esquerdo da tela, né? O DNA é transcrito no RNA mensageiro, que é traduzido em proteínas. E esse processo de tradução desse RNA mensageiro em proteínas, ele vai exigir algumas moléculas para que seja de fato realizado, finalizado. Nós precisamos aí, obviamente, do RNA mensageiro, né? Ele quem vai ser transcrito. Nós vamos precisar dos ribossomos, que é essa molécula grande, verde, que é ela que vai atuar como sítio de atuação para transferência dessa informação. Nós vamos precisar de moléculas chamadas de RNA transportadores. Por que eles são assim chamados? Porque eles têm um papel de transportar os aminoácidos que vão formar essa proteína, certo? Então, nós precisamos do RNA mensageiro, nós precisamos dos ribossomos e nós precisamos dos RNAs transportadores carregando esses aminoácidos para a síntese da proteína. Aqui, ó, o processo de leitura desse RNA mensageiro está acontecendo e, ao mesmo tempo, a síntese do polipeptídeo também está acontecendo, né? Então, o processo de tradução é o processo de anabolismo, de síntese das proteínas. Então, primeiro a gente tem que fazer uma revisãozinha geral, né, do nosso material genético. Rever alguns conceitos gerais do material genético que vocês já devem ter visto em outra disciplina, né? Porque não tem na ementa de vocês para a gente adentrar nisso. Então, nós sabemos que o DNA ele é formado por um código de letras. A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina, né? Bem como a transcrição desse código no RNA mensageiro também dá origem ao código em fita simples, né? Ele também tem um código, mas agora é numa fita simples. E o que é que vai mudar? Ele também tem o A de adenina, o C de citosina, o G de guanina, mas em vez dele ter o T de timina, como existe no DNA, ele vai ter aí o U de uracila, certo? Essa é a base nitrogenada que vai parear com a adenina no RNA mensageiro. Então, com o tempo foi descoberto que o código de 3 letras, tanto do DNA como do RNA, era necessário para codificar um aminoácido. De modo que existem 20 aminoácidos e pela combinação das 4 letras do código, né, UAGC, em permuta de 3, que é o código para dar origem, para codificar um aminoácido,
nós temos aí 64 combinações possíveis para codificar esses 20 aminoácidos. Então, no total, para sintetizar todas as proteínas que existem no planeta, nós temos 20 aminoácidos, certo? Nós temos alguns que são essenciais, que precisam ser adquiridos, e aqueles que são os naturais, que eles são produzidos no próprio organismo, certo? Então, existem 20 aminoácidos. No entanto, existem vários códons que são códons. São esses códigos de 3 letras, certo? Existem vários códons capazes de codificar esses aminoácidos. Como existem 4 letras formando esses códons de 3 letras, a gente faz aí o processo, o cálculo da permutação e obtemos no final o resultado de que existem 64 códons para codificar esses 20 aminoácidos. Automaticamente, o que é que a gente percebe? Se eu tenho aqui 64 códons para codificar 20 aminoácidos, eu percebo que existem códigos diferentes codificando para o mesmo aminoácido. Não fica óbvio, né? Eu tenho 64 combinações e apenas 20 aminoácidos. E tenho vários códigos de 3 letras que vão codificar para o mesmo aminoácido. O códon, ele foi definido como um triplet de nucleotídeos que codificam um aminoácido específico, certo? Então, lá no DNA tem o código genético todo em letrinhas, né? Adenina, timina, citosina e guanina. E esse código de letrinhas, ele vai ser transcrito no RNA mensageiro nas suas respectivas bases nitrogenadas, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam é que lá no DNA, por exemplo, se eu tiver ATG lá no DNA, eu vou codificar um aminoácido referente a esse ATG, que vai, obviamente, ele vai ser transcrito no RNA mensageiro, no códon do RNA mensageiro inicialmente, para então ser traduzido em um aminoácido, certo? Mas é importante que vocês saibam que esse códon de 3 letras, ele codifica para um aminoácido a partir do RNA mensageiro, mas percebam que se esse RNA mensageiro foi transcrito do DNA, as 3 letras do códon do DNA também codificam para o aminoácido, certo? É um processo sequencial. Tem 3 letrinhas no DNA que são transcritas em 3 letrinhas no RNA. Essas 3 letrinhas no RNA vão codificar para um aminoácido. Mas essa informação que codifica para o aminoácido, ela veio lá do DNA, certo? Então, a tradução ela vai ocorrer pela leitura sucessiva desses códons, ou seja, é a leitura sequencial de 3 em 3 letras. Leio as 3 primeiras, coloco o aminoácido referente a elas e vou para as próximas 3 letras, ou seja, para o próximo códon. Coloco o aminoácido referente a ela e vou para as próximas 3 letras, ou seja, para o próximo códon. Coloco o aminoácido referente a ele. E assim sucessivamente para que os aminoácidos vão indo aí sendo adicionados, formando esse polipeptídeo. No processo de tradução, é importante que vocês saibam que existe um códon, ou seja, um códigozinho de 3 letras, que abre a leitura para a tradução, para a síntese das proteínas. É ele que vai estabelecer o quadro de leitura, que é o que a gente conhece por ORF, né? Open Read Frame, que é a janela de leitura aberta. É esse códon que vai abrir essa janela de leitura aberta, certo? Se não existir esse códon chamado de iniciador,
a síntese desse peptídeo, dessa proteína, não começa, certo? Ela só vai começar se existir esse códon de abertura, que é o chamado códon iniciador. Esse códon de iniciação é a metionina, né? Ele vai codificar para o aminoácido metionina. E ele é codificado pelo códon AUG, que significa ATG no DNA, certo? Ele é codificado pelo AUG no RNA mensageiro, que é o que de fato é lido no processo de síntese das proteínas, e ATG é a informação que veio lá do DNA, certo? E também, depois que a síntese completa dessa proteína acontece, tem que haver uma terminação dessa síntese. E esse peptídeo, esse polipeptídeo, ele pode ser terminado através dos códons de terminação aí que estão o AA, o AG e o GA, que são os códons de terminação no RNA mensageiro. Quando a gente parte para a informação que veio do DNA, a gente tem que esses códigos são TAA, TAG e o TGA, certo? No DNA complementar, certo? Que é feito a partir do RNA, certo? Então, a informação do códon de iniciação e dos códons de terminação, elas vão estar no RNA mensageiro, mas é sempre importante que a gente recorde de onde veio a informação que está nesse RNA mensageiro, certo? Que é o DNA. Então, esse quadro de leitura aberta, que é o Open Read Frame, é quando a sequência de códons codifica muitos aminoácidos para gerar uma proteína, ou seja, de fato representa um gene. Quando não se trata de um gene, né, tem um códon de terminação a cada 20 aminoácidos. Então, por exemplo, quando a gente tem a síntese de uma proteína, normalmente essa proteína ela contém vários aminoácidos, por isso é um polipeptídeo, certo? Ela não é um peptídeo curto, pequeno. Então, para que ela seja grande, né, para que ela contenha essa quantidade grande de aminoácidos, ela precisa ter um códon de iniciação e aí sucessivos aminoácidos a partir da leitura desse RNA mensageiro. E esses códons de terminação, eles têm que estar bem lá na frente, né? Justamente para ter essa quantidade maior de aminoácidos. Com isso acontece, né? A gente tem essa leitura fluida até o códon de terminação mais distante, formando de fato um polipeptídeo, uma proteína, quando a gente tem a informação proveniente de um gene. Quando essa informação não é de um gene, a gente vai encontrar esses códons de terminação, por exemplo, a cada 20 aminoácidos. Consequentemente, nós não produzimos uma proteína ativa a partir dessa leitura. O que é que a gente pode produzir? Pequenos peptídeos, que também têm função, né, principalmente na sinalização, na regulação, certo? Mas numa proteína funcional, a gente vai ter que a informação foi proveniente de um gene de fato ativo. Quando não se trata da síntese de uma proteína funcional, é porque a gente tem vários códons de terminação que tem esse papel aí mesmo de sintetizar pequenos peptídeos, por isso que houve a transcrição dessa informação no RNA, que também podem ter função de regulação, né, de sinalização na molécula. Então, com todas essas informações, a gente se recorda aqui que o código genético ele é dito degenerado, né? E essa característica de degenerado, ela vem porque um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, mas isso não torna o sistema de leitura do código genético falho, certo? Também temos uma outra característica importante do nosso código genético, que ele é universal, ou seja, todos os códons codificam os mesmos aminoácidos em todos os seres vivos, né? E aí a gente vê o fator da ancestralidade associado a isso.
Isso exceto nas mitocôndrias que possuem o seu próprio material genético, o seu próprio DNA. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente que existem 64 códons para codificar 20 aminoácidos. Ou seja, esse código genético ele é degenerado. Porque, obviamente, se eu tenho 64 códons para codificar 20 aminoácidos, eu vou ter que um determinado aminoácido é codificado por mais de um códon, ou seja, por mais de um código de 3 letras, certo? No entanto, a gente também tem que a característica desse código genético é universal, porque esses 64 códons que codificam para os 20 aminoácidos é o mesmo em todos os seres vivos, das bactérias até a nós, certo? Então, esse código ele é universal em todos os seres vivos. Então, percebam aqui, ó. O código genético ele é universal, certo? Ele é o mesmo em todos os organismos vivos. Então, se eu pegar um aminoácido cisteína e for analisar qual código que codifica a cisteína na bactéria, vocês vão ver que o códon que codifica a cisteína na bactéria, no RNA mensageiro dela, é o UGU ou o UGC. Da mesma forma, se eu for olhar em mim, analisar meu material genético, uma célula que esteja traduzindo a informação em uma proteína, eu também vou perceber que a minha cisteína, o meu aminoácido cisteína, também vai ser codificado pelo código UGU e o código UGC, certo? Então, esse sistema aqui de 3 letras, ou seja, dos códons, ele vai ser idêntico em todos os organismos vivos, certo? Então, esse código, ele codifica para a cisteína desde as bactérias até, os seres humanos. Em todos esses 64 códigos que estão aqui expostos nessa tabela, são os mesmos na codificação dos seus respectivos aminoácidos, são os mesmos para todos os seres vivos. É por isso que ele é dito universal, certo? Aqui vocês observam, essa característica da degeneração do código genético. Então, observem, a metionina, ela é codificada por um único aminoácido, O triptofano também. Mas aí a gente começa já a ter o aumento desses códons que codificam aminoácidos. Observem aqui, já no final da tabela. A arginina é codificada por 6 códons diferentes. A leucina também por 6 códons diferentes. A serina também por 6 códons diferentes. Então, isso torna o nosso código genético degenerado, porque vários códigos de 3 letras, ou seja, vários códons, podem codificar o mesmo aminoácido, certo? Aqui na tabela, vocês também conseguem perceber isso, ó. Aqui, ó, nós temos os códons de terminação, certo? Que são 3, são os códons de parada. Então, nós temos 3 códons determinando o aminoácido de parada, o código de parada da tradução. Nós temos aqui, ó, 4, 5, 6 códigos de 3 letras, ou seja, 6 códons codificando para a arginina. Nós temos aqui 2 códigos codificando para a serina e aqui, que eu não consigo visualizar essa parte da tabela, nós também vamos ter mais 4 códigos, acredito que seja aqui, mais 4 códigos codificando para a serina. Então, nós temos 6 códons, 6 códigos de 3 letras codificando o mesmo aminoácido. Então, isso torna o código genético degenerado. Mas vamos lá detalhar as moléculas que fazem parte da síntese das proteínas. Como eu disse no início, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e os ribossomos, certo?
Então, os RNAs transportadores, eles têm especificidade pelas duas primeiras bases do códon do RNA mensageiro. Isso vai reduzir a quantidade de RNA transportador nas células, já que a especificidade do anticódon do RNA transportador está nos dois primeiros nucleotídeos, certo? Se não fosse assim, nós teríamos que ter 64 RNAs transportadores dentro da célula, isso sem contar, né, 64 aminoácidos transportadores dentro das células, sem contar os vários aminoácidos. Então, multiplique a quantidade de RNA transportador que teria que ter nas células se a gente tivesse que ter um RNA transportador para cada código, para cada códon de 3 letras, certo? Então, a partir do momento em que esse RNA transportador ele é específico apenas para os dois primeiros para as duas primeiras letras, né, para as duas primeiras bases do códon, a gente já elimina uma grande quantidade de RNA transportador. Em vez de ter 64, né, um para cada códon, a gente diminui bastante para ser específico das duas primeiras bases, certo? Então, é importante que vocês saibam que existe o último código que vai parear com a última base do códon, né? Que normalmente é uma hipoxantina que vai parear com a uracila, ou com a citosina, ou com a adenina. Então, é por isso que a terceira letra, né, do código do RNA transportador, ele vai parear com qualquer letra que esteja na terceira letra do códon, porque ele é uma molécula, essa hipoxantina, que vai parear com qualquer base, seja com a uracila, seja com a citosina, seja com a adenina. Então, isso permite que a gente diminua a quantidade de RNA transportador. Então, independente de quando é um nucleotídeo normal, né, o terceiro nunca pareia com a ligação muito forte, porque isso vai permitir a dissociação mais rápida do RNA transportador envolvida na otimização do processo de tradução. Então, existem, certo, RNAs transportadores que pareiam completamente com as 3 bases do códon, certo? Existe isso. Só que ele nunca vai parear nessa terceira base forte. Por quê? Porque ele precisa parear de forma fraca para facilitar a saída do RNA transportador e assim a síntese dessa proteína, tá? Então, percebam. Resumindo, nós temos lá a molécula de RNA mensageiro produzida no processo de transcrição, certo? Que é o processo de transcrever a informação do DNA no RNA mensageiro. E essa informação que está nesse RNA mensageiro, ela é lida em triplets, ou seja, em códigos de 3, que é o que nós chamamos de códon. O que vai ler essas informações, esses códons no RNA mensageiro, é o RNA transportador. E como ele faz essa leitura? Ele possui também um código de 3 letras, que vai parear com o código de 3 letras do códon do RNA mensageiro. Por isso, como ele pareia com o códon do RNA mensageiro, disse que o RNA transportador possui nessas 3 bases o que nós chamamos de anticódon. Então, o anticódon vai lá e pareia com o códon para reconhecer aquele código e trazer o aminoácido correto, certo? Então, os RNA mensageiros, eles podem ser editados com mudanças de nucleotídeos pelos RNA guias para afetar o significado do transcrito, né? Isso é o processo de
edição dos RNAs mensageiros, né? Eles não são sempre apenas transcritos diretamente do DNA e ficam lá normal. Eles têm que passar também por um processamento, tipo o quê? A adição do Cap5, né, do capacete 5' que está ali para proteger esse RNA mensageiro da degradação. A adição da cauda poliar, que é uma cauda adenilada, né, com uma sequência longa de adeninas, que também tem a intenção de proteger esse RNA mensageiro da degradação. Então, esse RNA mensageiro, ele pode passar por um processamento para que ele tenha efetivamente a síntese da proteína de interesse. Então, tá lá o RNA mensageiro preparado, pronto para ser traduzido, e aí ele vai ser lido por esses códons, que são os códigos de 3 letras, pelos RNAs transportadores que possuem o anticódon, que também é o código de 3 letras que pareia, ou seja, que se liga com o códon do RNA mensageiro. Mas é importante que vocês saibam que a ligação do anticódon com o códon, por mais que ele tenha também 3 bases, ele só vai parear com as 2 primeiras bases, ou se parear com as 3 bases, né? Se ele não tiver uma hipoxantina no final, que pareia com todo tipo de base, se ele tiver de fato o nucleotídeo que pareia com a base do códon, essa terceira base não vai parear de forma forte, ou seja, não vai se ligar de forma forte para favorecer a síntese dessa proteína, ou seja, a saída desse RNA transportador para a entrada de um novo. Então, vejam aqui a estrutura básica do RNA transportador. Essa linha que vocês veem aqui é o RNA mensageiro, certo? Então, vocês estão vendo aqui um códon, ou seja, um código de 3 letras capaz de codificar para um aminoácido. Então, esse código de 3 letras, ele precisa ser lido pelo RNA transportador. E como é que acontece essa leitura pelo RNA transportador? Em determinada parte da sua estrutura, ele possui também uma sequência de 3 letras chamada de anticódon. Esse anticódon vai parear com o códon do RNA mensageiro. Então, aqui, nesse item B que vocês observam, vocês veem quando o pareamento ele é fraco na terceira base. Na imensa maioria das vezes, o RNA transportador só vai parear de forma forte nas 2 primeiras bases e vai parear fracamente na terceira base para facilitar a liberação desse RNA transportador e a entrada do próximo, né, na leitura do RNA mensageiro. Então, vocês veem aqui, ó, que a gente tem essa hipoxantina, que vai parear tanto com adenina, quanto com uracila, quanto com citosina, certo? Então, ele vai ser específico nessas 2 primeiras bases. Então, é importante que vocês saibam como acontece o reconhecimento para o início da síntese dessa proteína. Agora, eu vou colocar mais uma informação na mente de vocês. Esse RNA transportador que vai reconhecer o código, né, o códon do RNA mensageiro através do pareamento com o seu anticódon, é ele quem vai trazer o aminoácido, certo? Como assim, professora? Por isso que a gente precisa, o nome já diz, né, RNA transportador. Ele vai transportar o aminoácido para que essa síntese proteica aconteça. Então, a partir do momento em que ele pareou com o códon do RNA mensageiro, ele já entrega o seu aminoácido. Todo RNA transportador tem o aminoácido ligado à sua outra extremidade, certo? Então, vocês viram lá na tabelinha que a gente tem vários códigos que codificam para determinado aminoácido. Então, vamos supor que esse anticódon aqui, que vai parear com esse códon do RNA mensageiro, ele codifique para a serina.
Então, esse RNA transportador, ele já vem para perto do RNA mensageiro com a serina ligada aqui nessa outra extremidade. Então, se, por exemplo, aqui não pareasse, né? Se ele não pareasse com o códon do RNA mensageiro, é porque não é esse aminoácido que é para ser colocado agora, né? Então, vai vir outro RNA transportador, aí veio esse novo RNA transportador e ele pareou o seu anticódon com o códon do RNA mensageiro. Então, consequentemente, é o aminoácido ao qual ele está ligado. E aí ele entrega o aminoácido, ele sai, né? Vem outro RNA transportador para o próximo códon de leitura, certo? O próximo precisa ser lido. A leitura da tradução precisa seguir, né? Uma sequência. Nesse processo, né, da síntese proteica, os ribossomos também são muito importantes, né? E os ribossomos são ribozimas compostas de RNA e várias proteínas globulares. Nos procariotos, eles vão ter aí duas subunidades chamadas 50S e 30S. E nos eucariotos também vão ter duas subunidades, mas já são chamadas de 60S e 40S. Quando eles se unem, eles formam o complexo 70S nos procariotos e 80S nos eucariotos, que formam uma fenda por onde o RNA mensageiro vai passar no processo de tradução. Muitos antibióticos agem inibindo os ribossomos ou os passos seguintes da tradução, bloqueando a via e impedindo o quê? A proliferação das bactérias, né? Para que elas sobrevivam, elas precisam sintetizar suas proteínas. Se os antibióticos impedem a síntese dessas proteínas, eles vão impedir a sobrevivência das bactérias. Então, aqui são os componentes, né? Mais um componente da síntese proteica. Nós vimos o RNA transportador e agora os ribossomos. Eles possuem duas subunidades, a chamada subunidade menor e a subunidade maior, certo? Aqui é nos procariotos, aqui é nos eucariotos. E em ambos, o RNA mensageiro vem, se liga à subunidade menor, e aí um processo de ativação acontece para que a subunidade maior venha e se ligue, formando o complexo ribossomal que vai dar início à síntese proteica. Existem aí cerca de 32 RNA transportadores e eles são formados por uma fita de RNA dobrada, de forma a gerar um formato meio de L torcido, onde um braço vai carregar o aminoácido e o outro braço vai carregar o anticódon. Mais 3 braços vão aí interagir com o ribossomo e ajudar no dobramento dessa proteína que está sendo sintetizada. Então, vocês veem que existem quantos RNAs transportadores dentro de uma célula? Lembrando lá do início, nós temos 64 códons que codificam para aminoácidos, né? Mas nós vimos aí, quando nós descrevemos os RNA transportadores, que eles são específicos em sua maioria para as duas primeiras bases do códon. Então, a terceira é degenerada. Isso fez com que a quantidade de RNA transportador diminuísse, né? E é justamente aqui que a gente enxerga essa redução. Em vez de nós termos 64 RNAs transportadores, um para cada códon, nós temos apenas 32, né? Porque a terceira base da maioria desses RNAs transportadores é uma base degenerada, é uma base que vai parear aí com qualquer letra que vá ser lida no códon do RNA mensageiro, certo? Então, aqui é justamente essa estrutura, ó. A gente tem aqui a parte que vai parear o anticódon com o códon do RNA mensageiro. Em bactérias, em arcas, eucariotos, vocês veem que há uma evolução constante, né, desse formato. E na outra extremidade vai existir o aminoácido, certo?
Então, aqui na forma do desenho também fica mais fácil de visualizar isso, né? Lá em cima, ó, aqui em cima a gente vai ter onde fica o aminoácido ligado nesse RNA transportador e lá embaixo a gente tem a sequência de 3 letras chamada de anticódon, que é o que vai parear com o códon do RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, né? De todos os componentes, nós vimos os RNAs transportadores, vimos os ribossomos e agora vamos falar sobre o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é a molécula que transcreve a informação genética contida no DNA. Ele vai constituir um filamento simples que contém sequências de bases nitrogenadas. Vocês sabem a composição, né, de uma molécula do código genético, seja do DNA ou seja do RNA. Então, cada sequência de 3 bases é chamada de códon, né? Como eu já venho especificando, dentro do RNA mensageiro, cada sequenciazinha de 3 bases é chamada de códon. Cada códon codifica um aminoácido de uma proteína. Vocês também já viram isso. Então, ele vai ser responsável, o RNA mensageiro, por levar as informações do DNA para o citoplasma. Em suas extremidades ocorrem modificações pela adição de grupos químicos. Então, nós também precisamos da transcrição da informação genética contida no nosso DNA para o RNA, porque o RNA pode ir para o citoplasma. O DNA não pode. Se ele for para o citoplasma, as DNAs vão degradá-lo, né? É por isso que o nosso material genético, que o DNA, é protegido pela carioteca, pela membrana nuclear, certo? Ele tem que ficar ali no núcleo sendo protegido. Ele não pode estar liberado no citoplasma. Então, ele precisa ser transcrito no RNA mensageiro, porque esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai lá para o citoplasma para passar pela tradução à proteína, certo? Então, o RNA mensageiro, nas suas extremidades, vão ocorrer modificações pela adição de determinados grupos químicos. Então, no início, na extremidade 5' nós vamos ter a adição do capacete 5', certo? Que ele é adicionado ao primeiro nucleotídeo do transcrito durante o processo de transcrição mesmo. Esse capacete 5', que é chamada de Cap5, é uma guanina modificada e protege o transcrito de ser degradado, quebrado pelas nucleases, certo? Ela também vai auxiliar o ribossomo a se ligar ao RNA mensageiro e começar a leitura para fazer uma proteína. Então, além de proteger esse RNA mensageiro da degradação, o Cap5, ele também sinaliza para que a subunidade menor do ribossomo se ligue àquele RNA mensageiro, certo? Já na outra extremidade do RNA mensageiro, na extremidade 3', nós temos a adição de um grupo de terminação, que é a chamada cauda poli-A, certo? Essa cauda poli-A consiste em uma sequência de adeninas, né? Por isso poli-A, que tem o intuito de proteger o transcrito e ajudá-lo a ser exportado do núcleo para o citosol. A gente tem transportadores de cauda poli-A na membrana nuclear, né? Na carioteca. Então, é por isso que esse RNA mensageiro ele consegue sair, atravessar essa membrana nuclear para chegar ao citoplasma. Além disso, além de ter essa função no transporte, também tem o papel de proteção contra a degradação. Então, observem aqui, né, a formação desse RNA mensageiro. Então, a gente tem aqui que esse RNA mensageiro ele foi transcrito do DNA, tendo essa informação aqui. Depois que ele é transcrito, ele passa pelo processo de adição da cauda poli-A e também do capacete 5'. Ele pode passar por um processo de splicing, certo?
que é a remoção de partes desse RNA mensageiro, ou ele pode ir assim inteiro, certo? Isso aqui é o processamento desse RNA mensageiro. E aí nós temos ao final a molécula de RNA mensageiro contendo a informação do DNA transcrita em códons, certo? E vamos ter aqui na sua estrutura a cauda poliar, que protege e ajuda ele a sair do núcleo, né? Transporta ele para fora do núcleo. E vamos ter o Cap5', que também protege e sinaliza para a ligação com a subunidade menor dos ribossomos. Então, essa é a estrutura do RNA mensageiro. Mas vamos lá à síntese das proteínas em si. Nós vimos aqui as características do código genético, né? Nós vimos os componentes da síntese de proteínas, mas como é que ela ocorre de fato? Então, a biossíntese de proteínas, ela vai ocorrer em 5 estágios. O primeiro deles é a ativação, onde os aminoácidos, né? Pela ativação do grupo COH, pela ligação éster do aminoácido ao RNA transportador específico no citossol, com gasto de ATP pelas aminoácido-RNA sintetases, ou seja, o primeiro passo da síntese de proteínas é sintetizar o RNA transportador. Esse RNA transportador, ele está lá livre no citossol, não ligado ao aminoácido. Quando essa síntese proteica precisa acontecer, esse RNA transportador, através do gasto de um ATP, vai se ligar ao aminoácido. Quem é que realiza esse papel de ligar o aminoácido ao RNA transportador? As enzimas aminoácido-RNAT sintetases, certo? São essas enzimas que ligam os aminoácidos específicos a cada RNA transportador. Então, vamos supor que eu tenho um RNA transportador que tem um anticódon para o códon que codifica para a serina. Então, a aminoácido RNAT sintetase tem que pegar o aminoácido serina especificamente e ligar nesse RNA transportador. Ela não pode pegar a prolina, não pode pegar a metionina, não pode pegar a leucina, certo? Não pode pegar nenhum outro aminoácido que não seja o específico daquele RNA transportador. Então, com o gasto, né, de um ATP, com o gasto de energia, essas enzimas conseguem pegar o aminoácido e colar, né, unir ao RNA transportador específico, ou seja, aquele que vai ter o anticódon específico para o códon que codifica esse aminoácido. Essas enzimas, elas têm ferramenta de edição, né, para checar se de fato ela está colocando o aminoácido correto, mas elas têm uma probabilidade de erro maior do que as enzimas que realizam o processo de transcrição da informação do DNA em RNA, por exemplo. Só que vocês concordam comigo que o impacto desse erro, por mais que ele não tenha a ferramenta de edição tão boa quanto as enzimas que realizam a transcrição, o impacto desse erro ele vai ser bem menor, né? Porque se eu tenho erros acontecendo no processo de síntese do DNA, né, na replicação do DNA, por exemplo, formação de um feto, né? A gente começa lá com a replicação do zigoto. Né? O zigoto formado, ele começa a se replicar. Se eu tenho um erro na replicação do DNA, esse erro vai ser perpetuado às outras células, né? Então, vai ter um impacto muito maior do que quando eu tenho uma única célula que teve a formação de um RNA transportador defeituoso, que se ligou um aminoácido errado a ele. Porque essas proteínas é uma única proteína que vai ter um impacto bem menor do que várias células contendo o material genético, a informação genética toda errada, certo? Porque sempre que for se traduzir essa informação do DNA em uma proteína, ela vai ser traduzida errado, porque o erro está no DNA. Agora, quando eu pego um erro e está só na proteína,
Quando aquela proteína for degradada, tá resolvido, né? Ele não se perpetua em gerações. Então, essas RNAT sintetases ligam os aminoácidos aos RNAs transportadores de forma específica, né? Através da ativação do grupo COOH desse aminoácido. Essa ativação, né, que é justamente por isso que a gente tem o gasto de energia, o gasto de ATP, é o que vai favorecer a formação da ligação peptídica, ou seja, o elo entre cada aminoácido. Porque à medida que os RNAs transportadores vão entrando na síntese dessa proteína, eles precisam ir se ligando, senão de nada adianta. Eu estou só liberando aminoácidos livres no meio. Reconheço um aminoácido corretamente e libero. Reconheço o aminoácido e libero. Não, eu preciso ir ligando esses aminoácidos para ir construindo o polipeptídeo, a proteína, certo? Então, é essa ativação que vai favorecer a formação dessas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então, percebam aqui esse primeiro passo, certo? Nós temos aqui a subunidade menor do ribossomo e essa subunidade menor vai se ligar ao RNA mensageiro. Através de que o ribossomo se liga ao RNA mensageiro? Através da sinalização pelo Cap5, né? O capacete 5' desse RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele se liga a essa subunidade maior do ribossomo e quando ele se liga, o ribossomo ele se move neste RNA mensageiro até encontrar o códon iniciador. Vocês relembram que eu disse anteriormente que existe no processo de síntese das proteínas um códon que inicia a síntese e outros 3 códons que param essa síntese? Pois é, para que se inicie a síntese, a gente precisa encontrar esse códon, certo? Então, esse códon vai procurando, né, vai lendo todo o RNA mensageiro até que ele encontre o códon de iniciação, ou seja, o códon de 3 letras, que corresponde a AUG. Sempre, todo início de síntese proteica vai iniciar com o AUG, certo? Então, ele tem que é referente à metionina. Então, ele tem que encontrar o AUG. Então, ele vai passando por esse RNA mensageiro até chegar nesse AUG. Então, como vocês veem aqui, ó, o AUG ele foi encontrado bem aqui. Então, vocês percebem que a gente tem o Cap5, que é essa partezinha vermelha, que foi toda lida e não tem serventia nenhuma, entre aspas, né? Para a síntese da proteína, ele só vai sinalizar para a ligação ao ribossomo e vai proteger o RNA mensageiro. Então, o ribossomo leu, aqui não é nada, aqui é o cap 5'. Ele começou a ler a sequência depois do cap 5' e aqui também não foram encontrados códigos de 3 letras AUG. Até que ele foi lendo e pá, chegou a um código de 3 letras AUG, o códon de iniciação da leitura, ou seja, da síntese dessa proteína. E aí, o que é que acontece? Quando esse RNA transportador de iniciação encontra esse AUG, sinaliza para a subunidade menor fechar juntamente com a subunidade maior, formando a estrutura que vai aí ter a fenda por onde vai acontecer a síntese proteica. Então, nós temos que a segunda etapa do processo de síntese de proteínas é a iniciação, certo? O primeiro é a ativação, que é a adição do aminoácido ao RNA transportador e o encontro do códon de iniciação,
Isso é a ativação, certo? É a síntese do RNA transportador com o aminoácido. E este RNA transportador iniciador encontrar o códon de iniciação, que aí vai ativar para que a subunidade maior do ribossomo se feche. Depois disso, depois que ativou, sinalizou para que inicie a síntese proteica, a gente inicia a próxima etapa, que é a iniciação. Então, o RNA mensageiro ele vai se ligar à subunidade menor do ribossomo e o RNA transportador iniciador vai se ligar a um sítio chamado de P e vai se encaixar com o códon de iniciação do RNA mensageiro, que é o códon AUG. Nesse estágio vão entrar alguns fatores de iniciação, certo? Que é IF1, IF2 e IF3. Qual é o papel desses fatores de iniciação? O IF1 vai impedir a ligação de RNAs transportadores no sítio A. Vou adiantar para vocês, né, como a gente viu aqui na figura anterior, que quando os ribossomos eles formam essa estrutura, lá dentro eles vão ter 3 regiões, certo? Que são chamadas de sítio E, sítio P e sítio A, certo? Só para vocês se situarem. Então, esse fator de iniciação IF1, ele vai impedir a ligação de RNAs transportadores nesse sítio A. O IF2, ele vai se ligar ao GTP e ao RNA transportador da metionina iniciadora. E o IF3 vai impedir a associação precoce entre 30S e 50S. Quando eu descrevi aqui os sítios para vocês, certo? Quero que vocês imaginem os sítios assim, ó, apenas a subunidade menor, certo? Então, nós temos o sítio E, o sítio A, o sítio P e o sítio A. E F1 impede que venha qualquer RNA transportador para o sítio A. Por quê? Porque ainda não se formou o complexo de síntese proteica. Então, não é para entrar nenhum RNA transportador no sítio A, certo? O IF2, ele vai se ligar ao GTP e ao RNA transportador da metionina iniciadora, certo? Esse RNA vai se ligar aqui ao AUG e o IF3, ele também vai ter o papel de impedir a associação precoce da subunidade maior, né? Como ele fica aqui, ele impede que a subunidade maior venha antes que se gaste energia para que esse RNA transportador da metionina iniciadora interaja com o códon AUG do RNA mensageiro, certo? Então, o IF1 impede que entre RNA transportador no sítio A, IF2 é quem fornece a energia para que o RNA transportador se ligue aqui no sítio P, e o IF3 ele impede que a interação entre a subunidade maior e menor dos ribossomos aconteça antes do RNA transportador da metionina iniciadora se ligar ao AUG, né? Por enquanto, ele está procurando o AUG. Enquanto ele não encontra o AUG, o IF3 não deixa a subunidade maior se aproximar, certo? Então, a subunidade maior do ribossomo se liga com o gasto do GTP do IF2, formando o complexo de iniciação ribossômico. Então, ele só vai se ligar, a subunidade maior do ribossomo, quando o RNA transportador da metionina iniciadora reconhecer, encontrar o AUG do RNA mensageiro, o códon de iniciação, certo? Quando isso acontece, ocorre a hidrólise do GTP do IF2 e aí a subunidade maior do ribossomo pode vir encaixar e formar o complexo de iniciação ribossomo. Formando esse complexo, a gente permanece com os 3 sítios, né? Que é importante que vocês conheçam. O sítio A, que é um sítio vazio nessa etapa. O sítio P, que é onde se ligam os aminoácidos RNAT.
ou seja, os RNAs transportadores ligados às proteínas em construção. O sítio E, que é onde se liga os RNAs transportadores que já doaram o seu aminoácido. Os eucariotos, eles não vão ter esse sítio E, porque eles já liberam esses RNAs transportadores direto no citoplasma. Então, os fatores são liberados a partir do momento em que o GTP é hidrolisado do IF2 e favorece a interação da subunidade maior do ribossomo. Então, visualizem aí, ó. Nessa primeira imagem, a gente tem o complexo de iniciação ribossômico formado, né? Então, quando isso inicia, a síntese de fato vai começar, certo? O processo de alongamento, ele vai começar. Vão se ligar os RNAs transportadores no sítio A. Isso vai favorecer a ligação do aminoácido que o RNA transportador está carregando no sítio A com o aminoácido que está no RNA transportador do sítio P. Começa a formar a cadeia polipeptídica, certo? E aí, à medida que esse processo for aumentando, a gente tem a entrada dos RNAs transportadores seguintes no sítio A e os RNAs que já deram seu aminoácido vêm para o sítio E, né? O RNA que está ligado, o RNA transportador que está ligado aos aminoácidos, ou seja, a cadeia peptídica em construção, vem para o sítio P. E o novo RNA transportador com o novo aminoácido entra no sítio A, certo? Então, essa é a sequência que se segue. À medida que vai lendo aqui, né, reconheceu o outro códon, entrou o RNA transportador específico para esse próximo códon. Ele vai vai empurrar o RNA transportador que já deu seu aminoácido para o sítio E, enquanto o seu aminoácido se liga ao aminoácido que ele está carregando, e ele pode pular para o sítio P, porque esse aqui foi para o sítio E, certo? Aí, um novo RNA transportador entra aqui no sítio A. Começa essa de fato a fase de alongamento, né? Que é a adição consecutiva de aminoácidos pelo respectivo RNA transportador, que também vai requerer alguns fatores, só que agora, em vez de fatores de iniciação, são fatores de alongamento, e também vai precisar de gasto de energia de GTP. Cada adição é feita em 3 etapas, cada adição do processo de alongamento, certo? Então, nós temos a ligação do novo aminoácido RNAT ao sítio A com a hidrólise do GTP, por isso a gente precisa do GTP. Cada novo RNA transportador que entra no sítio A tem o gasto de energia, certo? Depois, o aminoácido do RNA transportador que está em P forma uma ligação peptídica com o aminoácido do RNA transportador que acabou de entrar em A gastando energia, certo? Consequentemente, o que aconteceu? Se o aminoácido que estava ligado ao RNA transportador que está em P deu o seu aminoácido para o que está em A, ele vai ficar vazio, né? Vazio no sentido sem aminoácido. Aí ele migra para o sítio E, enquanto aquele que está carregando agora os 2 aminoácidos e está no sítio A migra para o sítio P. E aí um novo RNA transportador vai entrar no sítio A, mais uma vez com gasto de energia, certo? Então, por fim, o ribossomo ele vai se movendo graças ao gasto dessa energia, né? Para o próximo códon, e o RNA transportador que está em P sem o aminoácido vai para o sítio E, o que estava em A com os 2 aminoácidos ligados através de ligação peptídica move-se para o sítio P, e um novo RNA transportador específico para o novo códon que está sendo lido, né, entra no sítio A. Então, a gente tem um gasto de 2 GTPs para cada aminoácido adicionado. Um gasto
para a adição do RNA transportador no sítio A, do novo RNA transportador no sítio A, e o outro gasto para que o ribossomo se mova sobre o RNA mensageiro, certo? Então, se gasta 2 ATPs, 2 GTPs a cada aminoácido adicionado. Então, observem, né? Vejam aqui que nessa figura fica mais clara. O que é que a gente tinha no início? O RNA transportador da metionina iniciadora lá no sítio E. A gente tinha só isso, né? Então, o que é que acontece? Com a hidrólise do GTP do fator de iniciação 2, a gente teve a associação com a subunidade maior do ribossomo, formando aí o complexo ribossômico, né? Quando isso aconteceu, a gente teve a ligação de um RNA transportador novo no sítio A, carregando o segundo aminoácido. A leitura seguiu e o códon seguinte no RNA mensageiro codificava para esse segundo aminoácido. Ele se ligou no sítio A com gasto de energia. E aí, a metionina do RNA transportador que está no sítio P, ela se liga a esse aminoácido 2 desse RNA transportador que acabou de entrar em A. Consequentemente, esse RNA transportador que estava em P fica vazio e o lugar de RNA transportador vazio, ou seja, sem aminoácido, é em E, certo? Então, ele vai para o sítio E para ser liberado, enquanto o RNA que está ligado aos 2 aminoácidos move para o sítio P, porque é no sítio P que fica ligado o RNA transportador e a cadeia polipeptídica em construção. No sítio A vai entrar um novo RNA transportador, mais uma vez com gasto de energia. Só que para que entre o novo RNA transportador nesse sítio A, o ribossomo precisa se mover, seguindo na cadeia do RNA mensageiro. Para que ele se mova, ele vai fazer o gasto de 1 GTP. Então, a gente tem o gasto de 1 GTP para a ligação do RNA transportador novo no sítio A e temos o gasto de 1 GTP para a movimentação do ribossomo sobre a sequência do RNA mensageiro, certo? Então, aqui, no processo de alongamento a cada aminoácido, a gente vai ter o gasto de 2 ATPs. Então, imaginem aqui nesse momento, ó, a entrada do novo RNA transportador. Então, a gente tem aqui o AA3, né? Vai entrar no sítio A o AA3, que é o terceiro aminoácido, que vai ser específico para esse códon aqui, que não está representado, né? Mas aqui a gente tem um códon nesse RNA mensageiro e esse códon ele é específico para um determinado aminoácido 3. Então, o RNA transportador entra no sítio A com gasto de energia com o aminoácido 3. O que é que vai acontecer? O aminoácido 2 vai fazer uma ligação peptídica com o aminoácido 3, não é isso? Esse RNA transportador que está no sítio E vazio, ele é liberado no citossol. Esse aqui acabou de ficar vazio, né? Porque a sua sequência polipeptídica fez uma ligação peptídica com o aminoácido 3. Então, ele ficou vazio. Lugar de RNA transportador vazio, ou seja, sem aminoácido, é no sítio E. Então, esse aqui sai para o citossol e esse aqui segue para o sítio E. E onde é o lugar de um RNA transportador ligado a uma cadeia polipeptídica? Ou seja, que é a metionina, aminoácido 2 e aminoácido 3. É no sítio P. Então, ele sai do sítio A para o sítio P, certo? E aqui a gente vai ter a entrada agora do RNA transportador contendo o aminoácido 4. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que o ribossomo se mova para o próximo códon, que vai estar aqui, né? E ele vai se mover com gasto de energia. Então, ele se moveu
aqui essa partezinha vem para cá, essa partezinha vem para cá e a parte amarela vai ficar aqui no sítio E, né? Então, vai entrar o novo RNA transportador contendo o aminoácido 4. Esse aminoácido 4 vai fazer uma ligação peptídica com o aminoácido 3, certo? Consequentemente, o RNA transportador aqui vai ficar vazio, vai ser encaminhado para E, para ser liberado. O RNA transportador que está ligado à cadeia polipeptídica do aminoácido 4, aminoácido 3, aminoácido 2 e a metionina vem para o sítio P. E aí esse próximo códon aqui, ó, que já está do lado de fora, né? Ele precisa ser lido. Para isso, o ribossomo ele tem que se mover com gasto de energia. Então, assim vai acontecendo o processo de alongamento, certo? Um a um, RNA transportador entrando no ribossomo, entregando o seu aminoácido respectivo e sendo liberados os RNAs transportadores sem o aminoácido no citossol. Seguindo esse trajeto, entra em A, se move para P com a cadeia polipeptídica, vai para E para ser liberado. Por fim, a última etapa, nós temos aí a terminação e a reciclagem, a última etapa da síntese em si, certo? Nós temos o processo chamado de terminação e reciclagem. Ela vai ocorrer pela sinalização do códon de terminação. E esse códon de terminação, ele vai ser lido lá no sítio A. Então, nós temos nessa etapa a participação dos fatores de liberação. Esses fatores de liberação vão hidrolisar o RNAT terminal, né, que tem a sequência que pareia com o códon de terminação, e também vão hidrolisar o peptídeo ligado à água e dissociar os ribossomos. Todos esses fatores de liberação, né? A gente tem 3 fatores de liberação que têm essas funções. Liberar esse RNA transportador terminal, ou seja, que pareia com o códon de terminação, liberar o peptídeo no citossol e dissociar a subunidade maior e menor do ribossomo. Esses fatores de liberação nessa etapa têm essa função. Isso feito, libera-se o peptídeo e o ribossomo vai ser reciclado para outra tradução, né? Se eu libero os ribossomos, né, dissociados, a subunidade menor fica livre, mais uma vez, para interagir com o novo RNA mensageiro, com a nova Cap5, né, com um capacete 5 linhas de outro RNA mensageiro. Então, ele pode atuar sintetizando outra proteína, certo? Então, tá aqui, ó, essas bolinhas são os aminoácidos que foram sendo adicionados. Aí, quando o ribossomo se moveu para ler o próximo códon, o próximo códon que ele leu era um códon de terminação, certo? Esse fator de liberação, ele vai se ligar ao sítio A para favorecer o quê? A liberação do polipeptídeo, né? Então, ele hidrolisa o polipeptídeo e libera ele no citossol. Também vai favorecer a liberação do RNA transportador terminador, né? Que é aquele que foi o último a entregar um aminoácido antes de encontrar o códon de terminação. Então, ele também favorece a liberação desse RNA transportador terminador. E, por fim, a terceira função desse fator de liberação é dissociar a subunidade maior e a subunidade menor. Esse ribossomo aqui, a subunidade menor, fica livre para interagir com outro RNA mensageiro, certo? A última etapa da síntese das proteínas, que não é, na verdade, uma etapa direta dessa síntese, é o chamado dobramento e processamento pós-traducional. Então, eu consegui traduzir a informação do código genético na proteína, mas nem toda proteína é formada apenas por aminoácidos, né? Vocês sabem. Algumas elas podem ter adição ou remoção de grupos, de resíduos de aminoácidos. A gente pode ter processos de fosforilação,
glicosilação, adição de grupos prostéticos, né? Que são, por exemplo, metais, cobre, ferro, certo? A gente pode ter a formação de pontes de enxofre, né? Pontes de sulfeto. Então, esses são processos que é o chamado processamento pós-traducional. Que nem toda proteína é só sintetizar lá os peptídeos e pronto, ela está pronta para atuar. Muitas precisam passar ainda por um processo para que se tornem ativas, para que cheguem à sua forma nativa, certo? Depois disso é que elas vão passar pelo dobramento na sua estrutura tridimensional de fato. Então, nessa figura, vocês têm aí as 5, né, etapas do processo de síntese de proteínas. Nós temos a primeira etapa, que é a etapa de ativação, que é o que acontece na etapa de ativação. O RNA transportador, ele é ativado pelas aminoácido RNAT sintetases ao se ligar com o seu aminoácido específico, né? Ele é específico para aquele seu anticódon, ele é específico para aquele aminoácido, porque ele vai parear com o códon específico para aquele aminoácido, que codifica especificamente aquele aminoácido. Então, esse RNA transportador, ele tem que ser preparado, ou seja, ele tem que ser sintetizado com o seu aminoácido. E a outra etapa do processo de ativação consiste nesse RNA transportador, que vocês sabem que para iniciar a síntese de proteínas tem que ser o RNA transportador da metionina iniciadora. Então, ele tem que encontrar nesse RNA mensageiro que está ligado na subunidade menor do ribossomo uma sequência do códon chamada de AUG, né? O código AUG, que é o códon de iniciação. Então, a partir do momento que se encontra esse código AUG, é que a gente vai ativar para que a síntese aconteça. Através do quê? Através daqueles fatores de iniciação, né? A gente tem o IF1, o IF2, o IF3. Então, quando de fato se encontrou o AUG, se hidrolisa uma molécula de GTP, e aí do IF2, né? E aí o IF3 ele sai, permitindo que a subunidade maior do ribossomo interaja. Então, precisa que aconteça essa ativação, e essa ativação é justamente o reconhecimento, o pareamento do RNA transportador iniciador com a sequência AUG, com o códon AUG do RNA mensageiro. Então, aconteceu essa ativação, a gente pode partir para o processo de alongamento. E aí, como é que acontece o alongamento, né? Então, a gente tem aqui 3 sítios são formados no complexo ribossômico, né? Nós temos o sítio E, o sítio P e o sítio A. Quando o alongamento começa, a gente tem a ligação de um RNA transportador novo no sítio A, através do gasto de uma molécula de GTP, ou seja, o gasto de energia. Quando esse RNA transportador entra no sítio A, o seu aminoácido vai fazer uma ligação peptídica com a metionina do RNA transportador da metionina iniciadora. Ele fica então com esses 2 aminoácidos ligados a ele. Consequentemente, se os 2 estão ligados apenas a ele, esse RNA transportador aqui, iniciador, ele está sozinho agora, ele está sem aminoácido. Então, ele migra para o sítio E, que do sítio E ele vai ser liberado no citossol. Já esse RNA transportador que está ligado à sequência peptídica em construção, migra para o sítio P. E aí, o ribossomo, através de um gasto de ATP, do gasto de um ATP, se move sobre o RNA mensageiro para o próximo códon, e aí vai se chamar o RNA transportador novo, que vai ser referente a esse códon aqui, certo? Esse novo RNA transportador entra no sítio A,
com o seu terceiro aminoácido através do gasto de energia. Ele vai fazer uma ligação peptídica com esses dois outros aminoácidos, né? Esse daqui fica sem aminoácido, então ele vai para o sítio E para ser liberado no citossol. Esse aqui, que está ligado aos 3 aminoácidos, se move para o sítio P. E, mais uma vez, o ribossomo gasta energia para vir ler agora aqui, ó, o próximo códon. Então, ele tem que se mover sobre o RNA transportador, ele tem que andar, né? Para ele andar, ele gasta energia. Quando há a leitura desse próximo códon, vem o RNA transportador, entra aqui para parear com seu códon específico, carregando o 4º aminoácido. Isso vai acontecendo sucessivamente. Entrada do aminoácido, ligação do aminoácido, liberação do RNA transportador que entregou o aminoácido. Então, isso vai acontecendo sequencialmente. Daí, a gente chega finalmente a encontrar o códon de terminação, né? Quando a gente chega nesse códon de terminação, a gente tem a ligação dos fatores de terminação, que vão liberar primeiro a proteína, né, o polipeptídeo, vão hidrolisar ela do RNA transportador, liberando ela no citossol. Depois vão liberar o RNA terminador, que foi o último a entrar na síntese da proteína, e depois vão favorecer a dissociação das subunidades do ribossomo, certo? Reciclando ele para outra síntese proteica. Depois disso, a gente tem a 5ª etapa, que é esse polipeptídeo passar ou não, certo? Existem proteínas que não passam pelo processamento pós-traducional, mas a maioria delas passa. Então, a 5ª etapa é o dobramento dessa proteína na sua conformação nativa, tendo ou não passado pelo processamento pós-traducional, ok? Então, finalizando essa parte do processamento, né? Alguns polipeptídeos precisam passar por um processamento posterior à tradução. Por isso, eles vão carregar na sua sequência N-terminal o direcionamento à organela responsável pelas modificações pós-traducionais. Então, a sequência sinal nesse polipeptídeo, essa sequência que leva esse polipeptídeo até essa organela que faz o processamento, é chamada de sequência sinal, certo? Então, quando essa sequência sinal na região aminoterminal emerge, ela vai se ligar a uma partícula de reconhecimento de sinal, chamada de SRP, que leva o ribossomo ao complexo de translocação de peptídeos no retículo endoplasmático, e lá no retículo vai ser liberado a partícula de reconhecimento de sinal com gasto de energia, e o ribossomo continua o alongamento, né, desse peptídeo dentro do retículo endoplasmático. Por quê? Porque vai ser lá dentro desse retículo endoplasmático que vai acontecer o processamento pós-traducional dessa proteína. Então, essa proteína tem que ser sintetizada para que se libere o polipeptídeo dentro do retículo endoplasmático, que é o local que vai realizar o processamento desse polipeptídeo, certo? Então, se não tem essa sequência sinal de processamento, então ele continua a sintetizar a proteína lá no citossol, né? Libera o polipeptídeo no citossol mesmo. Mas quando emerge essa sequência inicial da sequência de sinalização, ele já vai se direcionando, e é necessário o processamento pós-traducional, ele já vai se direcionando ao retículo endoplasmático, para que essa síntese, que é chamada de síntese translocada, né? Que ela vai acontecendo e o polipeptídeo vai penetrando através de um transportador na membrana do retículo endoplasmático, porque lá dentro, quando terminar a síntese, o polipeptídeo já está lá dentro, liberado, para passar pelo processamento, certo? É nesse retículo que acontecem essas modificações pós-traducionais. Então, quero que vocês vejam aqui um pouquinho esse vídeo.
processo de síntese das proteínas, ou seja, a tradução, né? Translation is the synthesis of a protein from an mRNA Então, a tradução é a síntese da proteína a partir do RNA mensageiro, que envolve o RNA mensageiro, né, os ribossomos tRNA, e os RNAs the transportadores. release factor. tRNA, The process is broken into three and finally, stages: the release Initiation. Então, tem o processo de process is iniciação, broken into and two termination. que é stages, quando initiation o RNA transportador and termination. Eukaryotic mRNA, Let's the say substrate process for in action. que translation, se ligar à subunidade menor do ribossomo, The substrate né, for através da translation sinalização da sua has a cauda unique do 3' Cap5, end called the poly A tail. se ligando à subunidade mRNA also menor do contains codons ribossomo, that will encode for a gente specific tem amino agora acids. que mRNA also contains codons receber that will encode for nessa Cap is ligação found da as five. subunidade menor com o Translation RNA initiation mensageiro, in the small subunit of the um ribosome RNA attaches to the transportador cap. da metionina Translation iniciadora. initiation. Esse RNA transportador da metionina iniciadora, que é esse aí que está A aparecendo, is another key molecule. ele tem que encontrar o AUG, que é o quê? O Contains an códon de anticodon that is iniciação. complementary to the mRNA codon Esse to which RNA it transportador binds. vai ter o anticódon que pareia com esse códon de iniciação, certo? The first Attached to the Quando end of isso the RNA acontece, is the corresponding amino acid. quando ele finalmente encontra o Attached to AUG e pareia, is the ativa, né, através do gasto de um ATP, corresponds to the AUG The large a subunit of the ligação ribosome now da binds subunidade to create menor, the peptidyl. consequentemente a The formação large subunit do of the complexo ribossômico. ribosome to create the peptidyl. Então, nós vamos ter aí o sítio E, o sítio P, que é onde está o RNA da metionina iniciadora, e o sítio A, que é onde está entrando o RNA transportador com o segundo aminoácido, que é o processo de alongamento acontecendo. Então, acontece aí, ó, a ligação peptídica, Ribosome moves o along the RNA iniciador foi para o sítio E e foi liberado, entrou um novo RNA transportador no sítio A e está acontecendo sucessivamente, ó. Entra um novo RNA transportador no sítio A, quando acontece a ligação peptídica, ele se move para o sítio P, e aqueles que vão sendo liberados, né, que vão ficando sem seus aminoácidos, eles vão para o sítio E e vão sendo liberados imediatamente. Isso vai acontecendo constantemente, né, o processo de When a alongamento, stop codon até is que encountered se in the A site, encontra a release factor enters the A site and translation códon de terminates. terminação. Quando esse códon de terminação é encontrado, os fatores de liberação vêm, libera o polipeptídeo, libera o RNA de terminação e dissocia o ribossomo. E aí a gente tem a síntese da proteína do polipeptídeo, certo?